Meus amigos, trago notícias boas para os senhores no dia de hoje. Temos 3 territórios novos para a Ucrânia, especificamente aqui na região de Zaporiva, na região de Toretsky e na região de Borova. Além disso, vou falar como que ocorreu cada estratégia, cada batalha nessas regiões e vamos falar também a respeito da região de Kursk e da região de Belgorod. Temos notícias ruins para os ucranianos na região de Kursk e temos notícias boas na região de Belgorod. E por falar em notícia boa, eu vou falar a respeito de um ataque que ocorreu aqui, especificamente numa fábrica. E essa fábrica, ela faz componentes eletrônicos para defesas antiaéreas. Outros canais vão noticiar a respeito disso também, mas aqui eu faço de uma maneira bem diferente, tá? Guerra é guerra. Aqui eu falo para os senhores, essa fábrica, ela faz equipamentos para defesas antiaéreas. E atualmente, se os senhores acompanham esse canal aqui, os senhores vão perceber que há um foco bem específico da Ucrânia em defesas aéreas, defesas, sistemas, radares, tudo isso a Ucrânia está botando em foco. E essa fábrica não é a primeira vez que acontece esse ataque. Nesse ano a gente teve um ataque nessa exata mesma fábrica em janeiro de 2025, que aqui eu vou abrir a mente dos senhores para uma coisa maior que está acontecendo. Em janeiro de 2025, há esse primeiro ataque buscando também uma fraqueza nas defesas antiaéreas que está rolando aqui. Então os ucranianos percebem em janeiro que eles conseguiriam chegar nesse local. E eles fazem definitivamente o ataque. Então aqui você consegue perceber, né, os ucranianos e a inteligência consegue perceber que a gente tem um local mais amplo, onde os drones conseguem percorrer de maneira tranquila. E isso daí abre espaço para um segundo ataque que ocorre aí 2 meses depois, lá pertinho de Moscou, que é na região de Chuia, fica mais ou menos aqui atrás de Moscou. E aí há um ataque esse mês aqui na região de Suia e posteriormente, uma semana depois, há um segundo ataque novamente na região de Chuia. Vou mostrar lá que fica bem do ladinho de Moscou. E aí, na mesma semana que ocorre esse segundo ataque na região de Chuia, há o ataque no segundo maior depósito russo e é a área mais defendida por parte de Moscou aqui. Eu falo isso para os senhores, aqui é a área mais defendida de toda a Ucrânia, onde a gente tem mais sistemas de defesa antiaéreas. E eu quero mostrar isso para os senhores. Eles estão tentando caçar buracos nas defesas antiaéreas que tem aqui. Eles já conseguiram achar bastante buracos. Para eles conseguirem fazer um ataque 2 vezes na região de Chuia e um ataque nessa região aí do maior depósito russo, significa que aqui eles têm uma ideia mais ou menos dessa região, de onde que eles podem caminhar com os drones e posteriormente com mísseis e coisa e tal. E aqui a gente tem, né, o maior depósito russo que fica ali, pertinho da Bielorrússia e de países da OTAN também. Não se engane, tá rolando o teste também para ver se há algum buraco aqui. Aqui é um pouquinho mais complicado porque a gente tem a Bielorrússia também, mas enfim, não é impossível porque a gente já teve um ataque no maior depósito russo que foi aqui, né? Foi, eu acho que mais ou menos um pouquinho lá no começo da guerra. E foi a maior explosão que a gente já teve nessa guerra, ok? Foi nesse maior depósito. Então há um teste atualmente de explorar aonde que a gente tem buraco de defesas antiaéreas para conseguir chegar em locais mais longe. Perceba que eles já esqueceram um pouquinho a região norte, né, os ucranianos, em ataques de refinaria, a não ser a região da Crimeia. A região da Crimeia acontece o mesmo padrão que a gente tem ataques de testes ucranianos para entender aonde que a gente está tendo buraco. Trump está falando, Zelensky está pronto, né? Um repórter pergunta para ele se Zelensky está pronto para desistir da Crimeia. E o Trump ele afirma que acha que sim, ok? O Trump está lá falando, o Zelensky já disse que está na Constituição que não é permitido isso. E aí o repórter pergunta, confias no presidente Putin? E o Trump ele diz assim, eu vou deixar você saber em cerca de 2 semanas. Ou seja, tudo o que aconteceu até o presente momento nessa guerra da Ucrânia
não temos certeza ainda se o Putin é tão confiável assim e se dá para confiar nele, tá? Então não importa ataque que teve em Kiev, não importa ataque em alvos civis, quebra de cessar-fogo, tudo isso daí não tem como você dizer se o Putin é de confiança ou não. Então vamos aguardar aí para ver a resposta do Trump de entender se realmente o Putin ele é um agente de confiança, ok? Ele fala que o Zelensky se tornou mais calmo, que ele quer fazer um acordo. O Zelensky sempre quis, né, simplesmente acabar com essa grande guerra. Aqui, ainda sobre a região da Crimeia, as capitais europeias não ficarão do lado dos Estados Unidos no reconhecimento da Crimeia, como Rússia ou na pressão sobre Kiev. Então, de um lado, a gente tem o Trump querendo fazer a Ucrânia abandonar a Crimeia, e do outro lado, a gente tem a União Europeia já apaziguando, falando: ó, a gente quer resolver, mas de uma maneira que você não perca a região da Crimeia, que é importante para diversas coisas, assim, tanto em questão marítima aqui e a posição estratégica que ela é. E, cara, a Rússia quer muito isso daqui, ela quer muito, e o Trump está entregando de maneira fácil, inclusive, para a Rússia. Isso aqui, se acontecer dessa maneira, nunca mais será da Ucrânia. Então, o momento de brigar é justamente agora. E aqui falando sobre a estratégia, né, sobre esse acúmulo de força, há um ataque bem considerável acontecendo a todo momento, muita pressão acontecendo nessa região baixa aqui de Zaporizhzhia, ok? Então tem forças russas fazendo pressão a todo momento. Esse daqui é o primeiro ganho de território ucraniano. Essas regiões amarelas são ganhos de território ucraniano. Aqui tivemos só uma pressão nessa lateral aqui, ó, por parte dos russos. Os ucranianos sabidamente aproveitam um buraco que eles encontraram aqui e faz um ataque na lateral, na região de Orikhiv, ok? E ganham esse território aqui. Essa região, especificamente de Orikhiv, está bem parada no fronte de batalha. Temos aí só mais essa região que está bem forte, inclusive, por parte dos russos, nessa região mais ao sul de Zaporizhzhia, ok? E aqui a gente já vai partindo para outras localidades, senão não vai dar tempo de a gente completar tudo. Aqui a gente vai falar a respeito dessa região de Borova, ok? Borova fica aqui e teve esse ganho de território por parte da Ucrânia nessa região, que teve uma estratégia bem diferente aqui e bem ingênua por parte dos russos, ok? Aqui a gente tem, né, uma pinça, só para trazer o cenário para os senhores, temos uma pinça russa tentando ser completada. Há uns 2 ou 3 dias atrás, a Ucrânia já lança um ataque no meio dessa pinça, consegue quebrar um pouquinho o meio e ganha esse território aqui com esforço. E aí, agora, o foco da Ucrânia nessas regiões é justamente fortalecer as pontas da pinça, não é quebrar a ponta da pinça, porque está bem grande essas pontas de pinça aqui ainda. Então você tem que fortalecer, mas eventualmente acontece como aconteceu aqui, acontece aqui. Então, eventualmente, você consegue trazer um ganho de território, trazer uma quebra de pinças nessas regiões, se você for bem persistente. E aqui aconteceu o seguinte, para especificar bastante esse ataque. Teve uma força russa querendo atacar nessa região lateral. E eu quero que os senhores entendam que aqui a gente tem tropas russas na frente desse território e tropas russas ao lado aqui. E aqui a gente tem um mar, ok? Um mar não, né? Mas uma região aquática aqui. E tem essa região aqui e essa parte é dominada pelos ucranianos. Por conta disso, um ataque, caso aconteça nessa região aqui, ele não faz sentido se os russos não percebem isso como algo fazendo sentido de você fazer um ataque nessas regiões de maneira reta. E essas tropas que estão aqui fazem muito mais sentido atacando nessas regiões ali do outro lado desse lago e rio que passa aqui. E então eles fazem isso. Então os ataques que vêm aqui não faz sentido aqui, porque caso a gente tivesse realmente um ataque acontecendo reto, a gente tem os soldados ucranianos fazendo um ataque tanto da lateral aqui, quanto desse lado aqui e outras tropas aqui. Então a gente tem uma convergência geral das tropas ucranianas atacando caso role um avanço. Então o que os russos tentaram fazer a respeito disso? Vamos tentar fazer um ataque na lateral e ganhar isso daqui de maneira lateralizada. Então você empurra, teoricamente,
Você empurra os soldados ucranianos para o lado e eles vão ter que fazer um recuo por conta dessas tropas que vão se aproximando aqui e ganhando território. Mas o que aconteceu? Foi especificamente o contrário. Por eles fazer um ataque aqui, sabidamente os soldados ucranianos fizeram um ataque aqui, um contra-ataque, né? E segurar essas posições. Isso daqui constrói o quê? Constrói uma defesa natural aqui, né? Uma zona de combate aqui faz você não ter que se preocupar com outros territórios. Os senhores conseguem perceber isso aqui? Então tem essa zona de influência que ela perde a influência desse ataque de baixo aqui, e os soldados russos não têm como cancelar esse ataque sem perder muitas tropas, não tem como fazer um desvio tão rápido assim. Eles mantêm o ataque, os soldados ucranianos mantêm a defesa aqui nessa área. Isso daqui os senhores conseguem perceber que abre um espaço gigantesco, porque agora as forças ucranianas só têm que lidar só com essa ponte aqui, ó. Só tem que lidar com isso daqui. Eles não têm mais que se preocupar com a área do lado, porque eles conseguiram construir uma barreira que os próprios russos ajudaram a construir. E aí eles vão lá, lançam um ataque reto aqui, essas forças aqui fazem pressão também para desviar essas tropas, e eles vão e conseguem ganhar todo esse território aqui ao lado desse rio aqui. Ok? Então foi dessa maneira que a Ucrânia conseguiu conquistar essa área, e é uma zona importante por conta dessa pinça. Você quebrar uma pinça é difícil mesmo. Aqui a gente já vai falar a respeito da região de Torezk, onde a gente teve um ataque ucraniano à noite. Aqui, há uns dias atrás, eu tinha mostrado para os senhores que tivemos um avanço ucraniano nessa área. Aconteceu como Torezk é uma região maluca, que eu já venho noticiando aqui para os senhores, rola um recuo por parte dos ucranianos aqui, os ucranianos recuam aqui também, recuam nessa ponta aqui, eles fazem um recuo em massa. E todo, né, organizado, todas as pontas fazem um recuo, não é, em um momento faz aqui, outro aqui, não, todas as pontas simplesmente abrem esse espaço aqui e criam uma zona cinza. E aí, posteriormente, no dia de hoje, a Ucrânia faz um ataque noturno aqui. Aí eles posicionam aqui nessa região, né, esse batalhão de propósito especial separado da brigada de presidente, posiciona aqui 4 drones ucranianos nessa região. Aqui a gente tem uma fortificação russa que estava rolando aqui, e aqui também, nessa estrada aqui. E esses ataques de drones fazem de maneira bem coordenada. Há um primeiro ataque à noite, né, os drones vampiros que vêm aqui, que eles falam são drones vampiros, faz o primeiro ataque, logo depois tem o segundo ataque e o terceiro ataque, assim, questão de segundos mesmo. Então vem um ataque, vem o segundo ataque e posteriormente o terceiro ataque entra, né, num dos prédios que a gente tem nessa região aqui, né, ele entra pelos buracos dos escombros que tem ali e faz um ataque interno. Nisso há uma movimentação de tropas russas nessa região. Então as tropas russas começam a procurar outras posições para se fortalecerem, que tem soldados russos aqui também. E aí no meio disso daqui tem o último drone que fica aqui, né, o quarto drone, que ele vai e faz um ataque direcionado para essas tropas que estão se movimentando aqui e elimina boa parte delas, alguns conseguem fugir, e aí começa o caos, né, porque as defesas, a Ucrânia começa a avançar novamente aqui, os sistemas de artilharia começam a atacar novamente essas regiões, e há um caos generalizado que faz a Ucrânia conquistar todo esse território aqui novamente. Só que isso daqui abriu um espaço, porque para fazer uma movimentação dessa exige soldados, os senhores entendem isso. Aqui a gente tem uma fortificação ucraniana nessa região de floresta, temos outra aqui também. E eles tiveram que demandar tropas. Tropas foram desviadas dessas regiões e também da região baixa, claro, para fazer esse ataque. Nisso, essa ponta da flecha aqui russa, eles percebem uma fragilidade por conta disso aqui. Não é a primeira vez que eles fazem isso. Essa daqui é uma das notícias ruins que a gente tem para falar sobre o Torezk. Os soldados russos conseguem fazer um avanço para cá. Olha onde eles chegaram. Isso aqui fica mais ou menos aí a uns 10 ou 20 quarteirões de distância dessa ponta de flecha russa. Aqui foi o ataque que ocorreu há mais ou menos 2 semanas que os soldados russos chegaram até aqui também. Além disso, a gente teve outro avanço desses malucos, e avanços grandes, né,
Só que são avanços que não se consolidam, fique bem claro. Outro aqui, que foi destruído pelo Kinzhak Brigade, mas a gente já vai chegar lá. E aí eles fazem esse avanço aqui, né? E chegam até aqui. Claro, não conseguem dominar a posição por conta dos problemas logísticos. Os soldados ucranianos percebem essa movimentação, fazem o ataque de drones, não chegam a pisar definitivamente naquele território. Há um ataque de drones nessas posições que os soldados russos estavam tentando dominar, mais ou menos 20 a 30 soldados que tinha aqui, e são dizimados. O problema para os russos é o seguinte: aqui, essa flecha, ela já é extremamente esticada, como os senhores conseguem ver. É uma flecha de ataque que está muito esticada nessa região de Toretsk. Isso aqui abre margem para os soldados ucranianos fazerem ataques laterais, fazerem ataques frontais, e isso daqui interrompe totalmente a linha logística que a gente tem aqui. Os senhores entendem isso? Você fazer um ataque ainda mais maluco que isso, aproveitando uma brecha, né? Então a gente teve essa flecha aqui ucraniana que ficou mais fragilizada, eles vão lá e aproveita a brecha para conseguir chegar no território mais longe. Só que a linha logística continua a mesma. E a diferença é que você alongou, você fez um ataque elástico aqui que já está ocorrendo. Então, além dessa tropa aqui que está na frente, né, dessa flecha russa, está tendo problema de logística já, eles vão e alongam mais ainda. Então, obviamente, não consolidaram o território. Só que, em algum momento, isso aqui vai ser consolidado, porque isso aqui já aconteceu antes. Não é a primeira vez que os russos fazem isso. Eles perdem muitas tropas, mas muitas tropas mesmo, muita carne que eles perdem nessa região de Toretsk por conta disso. Só que uma hora dá certo, esse que é o problema. Se os senhores lembrarem, mais ou menos há umas 2 semanas atrás, a gente estava aqui, ó. Soldados ucranianos tinham controle até essa região. No cessar-fogo de Páscoa, eles vão lá de maneira bem oportuna, né? Eles conseguem fazer esse avanço aqui e conseguem ganhar esse território. Só que isso conta, como eu disse para os senhores, isso daqui é um avanço maluco que uma hora dá certo, uma hora os soldados russos vão conseguir, de alguma maneira, consolidar esse terreno, como já aconteceu aqui também. Posteriormente, os soldados ucranianos fizeram uma quebra dessa ponta dessa flecha. Só que, de novo, eles estão tentando novamente aqui. Eles fazem outro ataque ontem e hoje para chegar aqui. E essa brigada, né, a Kinzhak Brigade, percebe essa movimentação e começa a bombardear essas posições. Os soldados que estão ali, né, os soldados russos que estão entrincheirados, eles estão num buraco que foram cavados aqui nessa região de mata. Os soldados vai lá, faz um ataque de mais ou menos 5 a 7 drones que rola aqui e consegue dizimar os russos. Só que, novamente, isso aqui uma hora vai dar certo, e esse é o problema. Temos buracos acontecendo aqui, vários buracos por parte da Ucrânia. Apesar de eles conseguirem ter um controle de território, quando eles estão aqui grudados, de fato, no campo de batalha, fazendo uma guerra de contato, eles têm mais perda, mas eles têm um controle territorial. Então essas coisas não acontecem. Só que nessas regiões a gente tem as posições ucranianas mais afastadas. Inclusive a maior parte das posições ucranianas já está ficando para cá, assumindo que vai ter uma perda de território aqui. Então é complicado isso aqui. Em algum momento vai rolar um avanço generalizado e vai ter uma quebra de território se os ucranianos não bolar uma maneira diferente de fazer aqui. E creio eu que isso daí tem muito a ver também com a falta de equipamentos que rola aqui, porque os ucranianos estavam antigamente com muitos drones nessa região. A densidade de drones ela vai abaixando esse mês. A produção ucraniana está no máximo, sim, mas precisa ainda de mais reforço dos aliados para completar os drones dessa região, visto que temos ataques acontecendo em todas as frentes agora. Tudo isso daqui está sob ataque. Não tem mais nenhuma frente que está ficando fraca atualmente, como a gente já tinha anteriormente, ok? Aqui vamos falar alguma coisa a respeito das notícias de hoje. Aqui o Putin ele fala, a gente acabou de falar, né, a respeito das munições do aliado, né, que a gente está precisando nessa região de Toretsk, de mais aliados, mais drones. E aí o Putin vem e ele fala que ele vai cessar completamente o fogo se não forem entregue mais armas à Ucrânia, se as forças armadas ucranianas não usarem a trégua para se rearmar.
Uma coisa, os senhores acreditam que a Rússia vai parar de se armar caso em algum momento tenha uma trégua aí? Eu acredito que não. Eu não acredito mais nesse Estado Rússia. E os senhores também provavelmente não acreditam. Não faz sentido isso daqui. Ele vai utilizar isso daqui como ele utilizou o nome de Deus no tempo de Páscoa, né? Na paz da Páscoa. Ele vai utilizar isso daqui. Se a Europa começar a não entregar os sistemas que eles precisam entregar para a Ucrânia, de defesa, drones, pacotes militares e tudo mais, se a Europa começar a parar de entregar, a Rússia vai aproveitar isso e vai continuar atacando. Em algum momento eles vão se reorganizar, acumular tropas em algum lugar bem específico, aqui como, por exemplo, Kramatorsk. Você pode fazer um ataque bem específico. Você esquece toda a linha de frente, sabendo que os soldados ucranianos estão fragilizados por conta de falta de equipamentos do Ocidente. E aí você faz um acúmulo em algum lugar bem importante e pronto. Você consegue ganhar uma densidade bem maior por conta de um cessar-fogo que a Europa não deve aceitar, Trump não deve aceitar, Zelensky não deve aceitar essas proposições desse maluco do Putin, ok? E aqui a gente já vai para a região de Kursk. Na região de Kursk, a gente teve recuos bem grandes por parte dos ucranianos. Aqui a gente está tendo muito recuo, eu não atualizei aqui ainda o mapa, mas os ucranianos estão mais ou menos até aqui, então a gente perdeu uma boa ponta aqui, perdemos essa ponta aqui, Olechnia continua mais ou menos a mesma coisa, mas perdemos esses territórios aqui. Só que o revés disso tudo, né, que eles estão perdendo muita tropa, né, os soldados russos, que na verdade são soldados norte-coreanos, estão perdendo muitas tropas por conta desses ataques aqui. E além disso, é aquela tática, é aquela estratégia, movimentação de terreno que eu falei para os senhores já no começo. Para você fazer um ataque localizado, você tem que tirar tropas de outros locais. E se você tem um recuo estratégico nessas regiões, significa que você tem tropas para sobrar também. E aqui eu notei o seguinte: não vou dar isso daqui como ganho de território, obviamente, porque era território que a Ucrânia já tinha conquistado. Essa região de Prilis e essa região aqui de Goptarovka, que é uma região importante que infelizmente os ucranianos não conseguiram ganhar. Seria interessantíssimo. Então aqui há um desvio por parte dos russos de mandar tropas para cá. E se você manda tropas para o outro lado, você está tendo que tirar daqui. E nisso, os soldados ucranianos que estão fazendo recuo aqui começam a acumular tropas e eles conseguiram ganhar o controle do terreno novamente nessas duas posições aqui, nessas regiões aqui. E estão fortificando novamente a região de Demidovka, que estava preocupante até o momento que eu falei dessa região há uns dias atrás. E, bom, não sei quanto tempo isso daqui dura, a incursão dentro da Rússia parece estar se enfraquecendo, as tropas ucranianas estão ganhando experiência aqui, mas é aquilo, você recuar daqui significa que eles estão estudando algum outro local para fazer outro avanço, não tenha dúvida disso. Tanto que na região de Kursk a gente teve um recuo, né, que estava aqui mais ou menos sudiça, posteriormente teve um ataque aqui em Belgorod, ok? Então vamos ver, vamos acompanhar muito essa região, porque poderá ter um ataque em outras regiões dentro da Rússia, visto a importância da negociação, né, desses territórios, ok? E vamos falar a respeito das últimas notícias, que esse carinha aqui, o comandante da 4ª Brigada de Forças Especiais, Akhmat, foi eliminado justamente nessas batalhas de Kursk. Esse pessoal, eles estão separados aqui, inclusive, algumas tropas, a maioria das tropas chechênias fica desse lado aqui, fica aqui, perdão. Aqui a gente tem as tropas norte-coreanas também atuando. Os soldados russos e o pessoal chechênio não se entendem muito bem, tá? Eu sempre falo isso nos vídeos. Eles têm um desentendimento aí, eles não gostam um do outro, tem relatos diversos de fogo amigo, inclusive. Então é isso. Num desses daí, um cara que ele é bem importante, sim, esse comandante, foi eliminado nessa região de Kursk, ok? Aí o Kim Jong-un confirma que agora ele está participando totalmente dessa guerra da Ucrânia. Para aquele pessoal, né, o chapéu de alumínio que não acredita que a Coreia do Norte estava de fato na guerra da Ucrânia, ele mesmo confirma que está mandando assistência militar de todos os tipos para a Rússia, ok?
Aqui um breve comentário para os senhores. Há uma comparação, às vezes, que eu vejo aí nos comentários, de comparar o canal Guerra é Guerra com canais de IA e trazer essas informações como se fosse algo novo ou algo que eu não sabia. Acontece que muitas das vezes canais de IA eles trazem notícias antigas, ok? E aí os senhores conseguem perceber aqui 2024, se os senhores acompanham muitos canais de IA aí, essa notícia foi dada hoje ou ontem, dependendo do dia que os senhores assistirem esse vídeo, essa notícia foi dada como nova. Isso é que aconteceu em 2024. E aí eu tive recentemente no comentários aí que estava falando sobre atividades novas que estavam acontecendo na região da Crimeia. E não é fato, tá? Não é fato, essa daqui é uma notícia antiga, eu estou acompanhando bastante a região e qualquer novidade a gente tem. Então, não compare Guerra é Guerra com canal de IA, ok? Porque canal de IA faz um tipo de conteúdo diferente, eles trazem informação de maneira, da maneira deles, né? Que você não sabe quem que está por trás daquilo ali. Então, peço que os senhores filtrem sempre que você for assistir um canal de IA, ok? E no mais é isso, tá? Eu só queria salientar isso. Eu entendo que os canais de IA têm a sua importância em espalhar, né, as informações, só que tem que ser feito de maneira correta. Os senhores também têm que ter um filtro para entender qual que é o tipo de informação que está chegando para os senhores, ok? Gosto muito dos senhores, eu quero tratar com o máximo de carinho, eu jamais faria isso aqui com vocês. Trazer notícia de 2024 não é o padrão de coisa do canal Guerra é Guerra, ok? No mais, eu quero agradecer, não quero trazer nenhuma briga para esse canal aqui. E guerra é guerra.